Boa noite, irmãos. Todo mundo está me ouvindo bem aí? Até o pessoal lá de trás? Enquanto o pessoal está se movimentando aí ainda, eu queria pedir para você aquietar seu coração, né, para esse momento da palavra de Deus, ouvir a palavra. A gente teve aqui um momento de louvor maravilhoso, né, com os adolescentes. Está parecendo até o culto mesmo de sexta-feira que tem lá na igreja, né, que são os adolescentes e muitas vezes, ou em algumas vezes, eu trago a palavra também. Eu estou me sentindo, assim, em casa, porque estou entre irmãos e estou vendo uma galera aí de São Gonçalo também. Então, quem não é de São Gonçalo já passou por São Gonçalo. Tá parecendo o Alcântara aqui, né? Então, assim, tô à vontade. Eu quero agradecer a Deus, assim, pela vida das pessoas que oraram por mim, para que eu estivesse aqui hoje. Eu sei que talvez todos, ou se não, assim, a grande maioria, orou mesmo por amor, né, cara, que é manifestado pelo Espírito Santo de Deus. E aí se gastou, assim, dedicou um momento do dia para orar por mim. Eu recebi orações na reunião de oração e recebi orações na célula também, da qual participei. Então, poxa, eu fiquei muito feliz e me senti abençoado mesmo pela igreja. Ao mesmo tempo, eu sei que talvez alguém tenha orado também por mim com um pouco de medo, né? Assim, poxa, Clóvis que vai pregar, ai meu Deus, abençoa ele lá, né? Para ver se tudo vai bem. Mas tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Eu agradeço a Deus também pela vida da minha esposa. Quem não me conhece, né? Meu nome é Clóvis, eu tenho 35 anos, sou casado com a Raquel. Ela tem me abençoado cuidando do meu filho Isaac, que tem 6 meses. E graças a Deus, Deus visitou a minha casa mais uma vez. E minha esposa está grávida de novo. Glória a Deus mesmo, né? Então, agradeço a Deus pela vida dela, que cuidou dele enquanto eu estava me preparando aqui para fazer essa mensagem. Espero que seja bênção, espero que você não durma, espero que você, sim, esteja atento ao que Deus quer falar contigo. Deus falou muito ao meu coração através desses textos nesses dias e tem falado através de toda a mensagem, das conversas nas células. Eu espero que eu não atrapalhe assim o mover de Deus, é a última coisa que eu quero. Quero que realmente Deus te abençoe. Então a gente vai fazer uma oração para começar, pode ser? Senhor, eu estou aqui diante de Ti, Pai. Eu sei que eu não sou nada, Deus. Eu sei que nada do que eu fiz até hoje tem valor, Pai, se não esterco o melhor que eu fiz, Pai. Em nome de Jesus, eu sei que eu não mereço nada, mas eu sei que esse é um culto dedicado a Ti, ao Teu nome, Pai. Ao Teu nome, Pai. A gente quer invocar o Teu nome nessa noite, Senhor. E a gente quer que o Senhor avive o nosso coração, Pai. Que o Senhor fale, Pai, aquilo que eu não consiga traduzir, Senhor. Em nome de Jesus, que eu me esqueça daquilo que não seja a Tua vontade, Pai. Mas que o Senhor fale ao seu povo através da minha vida, Pai. Há uma obra aqui para ser feita que eu não posso fazer. Eu não posso, Pai, eu não posso tocar nos corações, eu não posso revelar a Tua palavra, eu não posso iluminar os corações, Pai. Só o Teu Espírito Santo pode fazer isso. Só o Teu Espírito Santo pode reavivar a Tua igreja. Só o Teu Espírito Santo pode quebrantar os nossos corações. Só o Teu Espírito, Pai. Então, peço que o Senhor envie o Teu Espírito hoje, Pai, em nome de Jesus, de modo poderoso, sobrenatural, extraordinário, Pai, que a gente veja a Tua presença hoje, Pai, que a gente ouça a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Por volta de 1960, um pastor chamado Erlo Stegen, ele vive na África do Sul, e ele começa a evangelizar alguns povos específicos ali da África do Sul,
denominados como Zulus. Então, ele começa a orar também, ao mesmo tempo, por um avivamento, para que o avivamento acontecesse naquela região. Depois de 6 anos de oração, ele resolve desafiar a igreja dele. E ele desafia a igreja assim, olha, ele dizia que o coração daquele pessoal era muito duro, então ele pregava para aqueles homens e eles falavam assim, a religião de vocês é legal, vocês fizeram escolas para a gente, fizeram alguma coisa, mas a gente quer ficar mesmo com a nossa feitiçaria, a gente quer ficar com a nossa tradição, com os nossos antepassados, esse cristianismo não serve para a gente. E ele começa a desafiar aquele povo, dizendo que o Deus dele era um Deus vivo, e que todos os outros supostos deuses não existiam, eram morte, perdição. E aí, no final de um culto que ele desafia aquela galera, uma mulher, uma senhora, procura o Stegen e fala assim para ele, poxa, você disse que o seu Deus é um Deus vivo? E ele diz, eu disse, isso mesmo. Ela, então, eu achei quem eu estava procurando, eu estava há muito tempo procurando por alguém que tivesse um Deus vivo, porque eu estou com um problema na minha casa, eu tenho uma filha que ela passa por vários problemas, e eu sei que um Deus vivo pode curar a minha filha. E ele, na hora que ele ouve aquela palavra daquela mulher, ele pensa assim, poxa, o que eu vou dizer para aquela mulher, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu, a mulher explica a situação, e aí ele pensa em ganhar tempo, aí ele pensa assim, poxa, mas você mora o quê? Aqui perto? Aí a mulher diz para ele assim, mais ou menos 1 quilômetro daqui. Aí ele percebe que ele não poderia fugir daquilo, dá para ir de carro? Não, metade de carro, metade tem que ser a pé. Aí ele, então já vou ver, já vou com você, e tentou pensar alguma coisa, alguma explicação, tentar dizer para ela que, apesar de Deus ser um Deus vivo, talvez não curasse aquela filha daquela mulher ali, aquela senhora esperançosa. E aí ele também percebe que ela era uma pessoa muito simples e que talvez ele não pudesse explicar para ela teologicamente como é que um Deus bom e de amor pode muitas vezes, né, não curar uma pessoa. E ele resolve ir com aquela mulher. Quando ele chega à cabana que aquela mulher vivia, ele diz que tem um poste no meio da cabana, como se fosse uma trave dessas daí, né, um poste de sustentação, e a filha daquela senhora estava amarrada naquele poste, amarrada com arames. E ele relata que a cena que ele vê naquele momento é uma das piores cenas que ele já viu na vida. Era uma menina amarrada com arames, e a menina se contorcia e se debatia, e o sangue escorria literalmente. Ele diz que era um sangue fresco, que tinha no chão, né, aquele cheiro de sangue. E ao passo que a mulher foi explicando para ele a situação, ele viu que a situação era realmente terrível. A menina era acometida por espíritos malignos, e ela saía pelas ruas como se fosse para caçar pessoas, e ela agarrava as pessoas e mordia. Ela, por algumas vezes, ela invadiu algumas escolas ali daquela região, e as crianças tinham que fugir a ponto de se jogarem pela janela. A população da região já tinha espancado a menina, já tinha dado paulada na menina, e aquela situação não se resolvia, ela não via saída. E o Stegen diz assim, poxa, eu vou ter que orar por ela. E aí, mas ele percebe que aquela situação ali era muito horrível, da menina sangrando. Ele pede para a família acolher aquela menina num quarto, numa fazenda que eles tinham. Conseguem transportar com muita dificuldade a menina lá para a fazenda. Chegando na fazenda, a menina quebra tudo que tinha lá naquele quarto, e aí, de repente, não tem mais nada dentro do quarto, a menina começa a arrancar as janelas, e ele chama um grupo de cristãos com ele, missionários, para orarem por aquela moça. E eles oram por 3 semanas seguidas, e, inacreditavelmente, ou acreditavelmente, nada acontece. Nada acontece. Ele fala no nome de Jesus, e ele fala da autoridade que há no nome de Jesus, e a menina não se liberta. A menina continua endemoninhada, cheia de demônios, e ele se vê fracassado naquela situação, naquela cena. E aí, depois, né, dele ter orado por 6 anos, ele acreditou
que aquela cena ali, se a menina fosse liberta, aquilo pudesse gerar um avivamento naquela região. Ele fica completamente decepcionado. A palavra, eu acho que traduz melhor isso, é que ele fica humilhado mesmo. Ele fica humilhado diante daquela cena, e diante de Deus, e diante daquela população, e ele ora a Deus pedindo para sair daquele lugar. 6 anos depois, o Stegen desafia a igreja dele, ou seja, já 12 anos de oração por avivamento. 6 anos depois, o Stegen desafia a igreja dele para que eles lessem o livro de Atos juntos, faziam reunião de oração e tal. Aí eles leriam o livro de Atos, dos Atos dos Apóstolos, mas que eles leriam aquele livro como crianças. Eles não iam tentar, assim, explicar nada muito teologicamente, iam aceitar aquilo que estava acontecendo em Atos como sendo realidade, né? Como sendo palavras de Deus verdade. E ele diz que depois daquele desafio, no meio de um culto, ele está num culto assim como esse, ele pregando a palavra de Deus, ele é interrompido por uma mulher chorando, e a mulher dizendo assim, eu não aguento mais, eu preciso orar. E ele vê no rosto daquela mulher, na face da mulher, que ela não estava assim, de fingimento, ele diz essas palavras, se fazendo de tola. Num primeiro momento, ele fica com medo do que a mulher diria, porque a mulher era uma nova convertida, e ele tem medo assim, poxa, será que ela vai orar da maneira correta, né? Será se ela vai dizer as palavras certas? E como ele percebe a sinceridade daquela mulher, meio sem saber o que fazer, ele resolve permitir que a mulher ore, e ela faz essa oração aqui, ó. Ó Deus, nós ouvimos como era a igreja primitiva. Será que não podes descer para estar entre nós também, como fizeste há 2000 anos? Será que a igreja hoje não pode ser a mesma que foi em Jerusalém? Ó Deus, opera de tal forma que a igreja hoje seja igual à igreja primitiva. Será que o Senhor não pode fazer isso outra vez? Aviva a tua obra, Senhor. E ele diz que depois que aquela mulher ora, há um silêncio assim, e meio que o culto, né, se encerra, e cerca de 10 dias depois, o Deus dos antigos, o Deus Todo-Poderoso, o que esteve com Abraão, com Moisés, o Deus Todo-Poderoso que estava no Novo Testamento com Paulo, com os apóstolos, o Deus Todo-Poderoso rasgou os céus e os corações e viveu entre eles. A gente vai abrir um texto que é o segundo livro das Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versos 13 e 14. Segundo Crônicas, Antigo Testamento, capítulo 7, versos 13 e 14. Esse é um texto que você conhece bem, possivelmente, você que já ouviu a palavra de Deus. Esse é um texto muito conhecido. Eu desafio a você a prestar atenção nessa mensagem, de modo que esse texto fale novamente ao seu coração. Quando esses textos são muito famosos, expostos, a gente, infelizmente, no nosso coração tão terrível, a gente coloca esses textos num lugar assim, daquilo que eu já sei. E aquilo para de falar o nosso coração e acaba se tornando comum. A gente profana o que é sagrado e a gente não pode fazer isso. Isso é a palavra viva. A única palavra viva é essa que vai emanar desse livro agora, que é a palavra de Deus. Então, essa palavra viva fala hoje e fala sempre. E é essa palavra que você vai acompanhar comigo, por favor, ó. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versos 13 e 14. Eu vou fazer uma leitura na sequência. Aí depois eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta ou o seu aplicativo ligado, porque eu vou lendo parte a parte, explicando, aí tirando lições, aplicando. Por favor, pode ser? Todo mundo achou? Então, ó, 2 Crônicas 7, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga,
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Há um contexto próximo aqui interessante. Davi foi um guerreiro de Deus e foi um homem segundo o coração de Deus, estabelece um reino, e ele deixa esse reino como herança para o seu filho Salomão. Salomão herda esse reino e Salomão vive o apogeu do reino, assim, o máximo que o reino poderia chegar, e ele expande as fronteiras, e há paz em Jerusalém e em Israel, e eles vivem um tempo de prosperidade. Então parecia um tempo de calmaria, assim, parecia que tudo está bem. Hoje eu acho que a nossa igreja está vivendo um tempo que parece ser um tempo de calmaria, assim, parece que as coisas estão bem. E aí Deus fala com Salomão, depois que ele constrói o templo e depois que ele constrói um palácio para ele. Aqui é Deus falando. Se você voltar um pouquinho no seu aplicativo ou na sua Bíblia, você vai perceber que é o próprio Deus falando com Salomão, aqui à noite, tudo bem, se revelando a ele. Você percebe que aqui está grafada a palavra Senhor, e é assim, Senhor com letra toda maiúscula, mas a primeira maiúscula é maior do que as outras maiúsculas, e as outras são do tamanho de minúsculas. O nome desse negócio é versalete. O que isso significa? Quando está escrito Senhor assim, não é o nome Elohim, não é um outro nome para Deus, senão o nome que Deus se apresenta a Moisés naquele dia em que Moisés pergunta o nome dele, o grande eu sou. Nesse caso aqui, é o termo traduzido, historicamente no Brasil como Jeová, possivelmente pronunciado como Yahvé ou Yavé, ou Javé. Tudo bem? Aqui é o Deus com o nome de Deus, o Deus Todo-Poderoso que se apresentou a Moisés, falando com Salomão. E Deus fala assim no verso 13, acompanha aí comigo: se eu fechar o céu para que não chova. A gente tem visto uma chuva aí, e aí de repente eu ouvi algumas pessoas, espero que não murmurando, mas dizendo assim: poxa, está chovendo. Então, quem manda chuva ou não manda chuva, o manda-chuva, literalmente, é Deus, tudo bem? O que é maneiro aqui é que nesse início, você vê, uma causa que parece ser totalmente climática, ela está associada à figura de Deus. Aí, se eu fechar o céu para que não chova, continua comigo, ou mandar que os gafanhotos devorem o país. Então, uma causa, de repente, ambiental, natural, está ligada à figura de Deus. E aí o texto continua: enviar uma praga, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Então, a gente está vivendo esse contexto de dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Cara, na verdade, tudo depende de Deus, beleza? Na cosmovisão, assim, na visão de mundo dessa galera aqui, não há uma diferença. Eu estou achando que eu estou pregando na sexta, então estou falando galera, tudo bem? Você vai relevar. Na visão de mundo dessa galera aqui, Deus que manda tudo, beleza? A praga vem de Deus. O céu que se fecha ou que se abre chovendo, vem de Deus. O gafanhoto vem de Deus. Essa é a visão de mundo dessa galera. A gente vive nesse contexto pós-moderno, em que, de repente, a dengue, zika, chikungunya é uma parada que, eu vou tratar de outra forma. Essa galera aqui não tinha remédio, necessariamente tinha que orar. Então, tinha que buscar a Deus. Perceba que são causas externas e materiais que são ligadas diretamente a causas internas e imateriais. É o mundo de agora, que é chamado de imanente, ligado ao transcendente, que é o eterno Deus. É Deus que está no comando de tudo até hoje. Essa deveria ser a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo. É assim hoje e agora. Amém? Amém, obrigado. Aí no verso 14, diz uma parada muito maneira. Aí diz assim, se o meu povo, Deus está criando algumas condições. Cara, Deus é Deus. Deus podia fazer uma lista enorme de condições, e a gente ia ter que aceitar. Entendeu?
Se Deus desse ali 20 condições, 20 condições para a gente aceitar. Deus não está dando 20 condições. Então está maneiro também. Mas olha só, se o meu povo, há uma condição da condição, não é qualquer povo, é o povo de Deus. Isso é bastante importante. Deus aqui não está falando com qualquer pessoa. Por exemplo, Deus está falando com o povo dele, e não somente o povo dele que é chamado pelo nome dele, que ele mesmo revelou para o povo dele, entende? Deus está falando para o povo dele. O que eu quero que você entenda? De repente você está com a cara assim, não estou entendendo. O que eu gostaria que você entendesse? É Deus falando para crente. É Deus falando para o povo de Deus. Aqui Deus não está falando para quem não é povo de Deus. Aqui Deus não está falando para o descrente. Deus está falando com o povo de Deus. Se você se considera povo de Deus, Deus está falando com você. Tudo bem? Então, Deus está estabelecendo uma condição para o povo dele. A gente lê esse texto e pensa assim, é o cara que está se convertendo. Aí o cara, se humilha, aí ora, aí busca a face do Senhor, se arrepende dos maus caminhos, aí dos céus ele vai ouvir. Não. Está falando com quem já conhece esse costume, quem já fez um dia, quem já sabe, quem está acostumado. Está falando comigo e com você. Amém. Aí o texto diz, se o meu povo não é qualquer povo, o povo de Deus, você é povo de Deus, que se chama pelo nome dele, se humilhar e orar. Aí tem uma outra condição. Se esse povo, especificamente se se humilhar e orar, e aí a gente tem a primeira lição do texto. Tudo bem? Se você quiser anotar, eu peço que você anote. Primeira lição do texto é que a gente deve se humilhar e orar. Sabe o que é maneiro nesse texto? Tudo, né? Mas assim, tem uma parte que é muito maneira aqui, porque o texto diz assim, cara, presta atenção nisso, não presta atenção em mais nada. Olha só, o texto diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Aqui a construção sintática, assim, a frase, eu sou professor de português, eu falo às vezes sintaxe. A frase aqui poderia ser a seguinte, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, vírgula, orar, vírgula, tudo bem? Buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. É assim que eu ensino para os meus alunos. Quando você for fazer uma sequência, for elencar, enumerar, você começa colocando vírgula após de vírgula, até que diante do último você coloca um E, para fazer essa conexão aditiva entre uma coisa e outra, somar uma coisa com a outra. Só que nesse texto não é assim não, meu camarada. Olha para esse texto aí, te chamei de camarada agora. Olha para esse texto aí. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, poderia ter uma vírgula aí, e todo o sentido iria mudar. Porque se tivesse uma vírgula, são atitudes elencadas, pausadas, diferentes, em momentos diferentes. Mas aqui não, é se humilhar e orar. Se você só orar, não adianta. É o que o texto está falando. Se você só se humilhar, não adianta. Você tem que se humilhar e orar, os dois ao mesmo tempo. Só se humilhar não adianta de nada. Beleza? Mas só orar também, de acordo com esse texto, também não adianta. A gente vive essa cultura em que a galera valoriza muitas vezes, assim, de modo geral, ostentação, vaidade, mídia social, todo mundo, né, com aquela vida bonita, perfeita, tal. Diante dessa cultura, é difícil você compreender como é da vontade de Deus que você se humilhe, ou que eu me humilhe. Mas, cara, é da vontade de Deus que a gente se humilhe. E o que significa humilhação? É o que você sabe que é humilhação, meu camarada. Entende? É você ser colocado numa posição que você acha que não é a tua. Isso é ser humilhado. Eu chego numa festa, sento num lugar. Aí o cara diz assim, esse lugar aqui é família, você senta, sei lá. Ou então, na festa ele diz assim, não, você não pode entrar, você não tem convite. Isso é ser humilhado, entende? Você vai se colocar numa situação em que você acha que você nem deveria se colocar. Isso é se humilhar. Se você olhar para o exemplo da Bíblia, olha para os heróis da fé, todos eles se humilharam diante de Deus. Todos eles se humilharam diante de Deus, todos. De Abraão a Paulo, a gente vai ver todo mundo se humilhando.
Se você olhar historicamente, isso vai acontecer também na vida do Stegen. Ele foi humilhado diante daquela comunidade toda, diante daquilo que ele estava pregando, diante de Deus, diante dos demônios, diante dos anjos, diante de todos, ele foi humilhado. Se você olha, por exemplo, para a vida de Josué, Josué se humilha diante de Deus, Josué ora buscando a presença de Deus antes de entrar numa cidade chamada Ai, né? E ele vai orar diante daquela cidade, pedindo a Deus, e com o joelho no chão, e aqueles caras arrancavam os cabelos, possivelmente eu estou com um pouco de cabelo, né? Mas não foi necessariamente fazendo esse gesto, os caras se humilhavam e se colocavam no pó da terra mesmo. Essas eram atitudes de humilhação. Se você olhar para os exemplos de Davi, se você olhar para João Batista, que foi citado aqui, cara, João Batista é considerado o maior nascido de mulher por Jesus. Maior que Elias, maior que Moisés, maior que Eliseu, maior que os caras do passado. O maior de todos do passado, antes de Jesus, olha para Jesus e diz, olha, eu não sou nada diante dele, eu batizo com água para arrependimento, mas vem aquele que é muito maior do que eu, tudo bem? Do qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Eu batizo com água para arrependimento, mas ele batiza com fogo e com o Espírito Santo de Deus. Esse homem se humilhou diante da figura de Jesus. Eu lembro de Pedro, diante daquela pesca maravilhosa, quando ele se ajoelha aos pés de Jesus e diz assim, aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Isso é se humilhar aos pés de Jesus, aos pés do Deus Todo-Poderoso. Eu lembro do publicano orando no templo, dizendo assim, misericórdia, Senhor, misericórdia, que não tinha coragem de olhar para o céu. Isso é humilhação. Esse povo tinha um número de gestos rituais para se humilhar. O problema é que a maldade humana é tão grande, cara, que até foi o que o Jonatas falou sobre os gestuais, né? O gesto é importante, só que muito mais importante é o coração. O problema é que esses gestos se tornaram religião, e religião é palavra morta. Palavra vazia. Então, os caras já começavam a rasgar as vestes, tinha um rito para fazer isso, rasgar as vestes, arrancar o cabelo se desse, e, né, porque nem todo mundo tem cabelo, e, se colocar diante do chão, e com a cabeça no chão, e jogar terra na cabeça. Isso era se humilhar diante de Deus, mas aí isso passou a virar religião, aí perdeu o sentido completamente. Se você abrisse, beleza, a sua Bíblia, no livro de Joel. Pode abrir, por favor? Quando eu falei assim, era para abrir. Joel é um complicador, né? Achar Joel. Joel capítulo 2, verso 12, 13a. Vou ler só até a primeira parte. Joel capítulo 2, verso 12, 13a. Tinha esse gestual, né, de tirar as sandálias e tal. Aqui não é calçar as sandálias da humildade, né? É o contrário, né? Tirar as sandálias para ser humilde, né? Na verdade. Aí Deus fala assim com Joel, ó, através de Joel. Agora, porém, declara o Senhor. É Joel 2, 12 e 13a. Agora, porém, declara o Senhor. Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. É isso que Deus diz para a gente. A gente poderia rasgar essa camisa do retiro e começar, né, a jogar a terra na cabeça, mas Deus quer que a gente faça isso no nosso coração, de todo o coração, para a glória e honra dEle, e que seja assim para sempre, né? É se humilhar e orar, só se humilhar não adianta, só se humilhar é religião pagã, beleza? É se humilhar e conversar com Deus. A oração tem um momento aqui importantíssimo do texto, porque a gente vai ver logo mais, a oração vai ser ressaltada aqui nos púlpitos, como já foi, e a gente vai ver logo mais, que a oração vai servir como uma resposta ali, direta para Deus. Então, tem algo sobremodo especial relativo à oração. Mas aqui não é só orar, é se humilhar e orar. Tudo bem? Quando a gente se humilha e olha para Deus, quando a gente se vê pequeno, a gente vê um Deus, foi o que o Jonatas falou hoje, com outras palavras. Quando a gente se vê pequeno, a gente vê um Deus muito maior
muito mais glorioso, muito mais poderoso do que aquele que a gente pôde enxergar até então. Ao mesmo tempo, olhando para esse Deus tão maior, eu olho para mim mesmo de novo e vejo que eu não sou nada, que eu sou pó da terra, que eu sou o mais miserável de todos. Como disse o apóstolo Paulo, que tudo que eu fiz, ainda que tenha sido o melhor que eu tenha feito, cara, é esterco e não valeu de nada. Se não valer para a glória daquele que deve ser glorificado e todo-poderoso, que é o Deus Todo-Poderoso. Você consegue entender isso? O texto continua. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Aqui, há mais duas atitudes compartilhadas. Beleza. Se você, por exemplo, somente se afastar dos seus maus caminhos, isso não será suficiente. O não fazer não é suficiente no reino de Deus. No reino de Deus, o não fazer vem acompanhado pelo fazer. Não é à toa que Paulo diz assim, vocês que bebiam não bebem mais, mas agora se enchem do Espírito. Vocês que mentiam, agora falam a verdade. O não fazer não é suficiente. Lembra do Sermão da Montanha? Lembra lá de Mateus 7:12? Jesus falando com os discípulos. Ele diz assim, busquem e encontrarão, batam, a porta será aberta, peçam, vos será dado, todo que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta lhe será aberta. Pois qual de vocês, seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus. Assim, portanto, ele está concluindo essa passagem que fala de oração. No final da passagem que fala de oração, dentro da passagem que fala de oração, na mesma passagem, ele diz assim, assim, façam aos outros aquilo que vocês gostariam que fizessem com vocês. Esse é o resumo da lei e dos profetas. Cara, Jesus faz um resumo da lei e dos profetas. Está facilitando a nossa vida. Não é isso? E ele diz que o resumo da lei não é não fazer, mas sim fazer. Fazer com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Esse é o momento que seu coração se distrai. Estou na metade da palavra. Então a gente começa a ficar meio disperso, você está cansado. Cara, também estou. Se liga aí, preste atenção. Está prestando atenção no que eu estou falando? Amém. O não fazer não é suficiente se ele não vier acompanhado do fazer. Tudo bem? O que Deus quer que você faça? Busque a face dele. É um tipo de conhecimento que você não vai conhecer em parte, você vai conhecer o rosto, a expressão, beleza? Você vai conhecer o coração de Deus, o olhar dele, a palavra dele. E você vai buscar isso através de quê? Você vai buscar através da oração que foi dita antes, através da humilhação que foi dita antes, mas também da leitura da palavra. Vou contra-argumentar com o pastor Henrique aqui, olha só que ousadia. Chamei sua atenção, deu até tempo para eu beber água. Pastor Henrique, preste atenção nessa parte. Isso. Está caindo fogo aqui, amém. Olha só, o pastor Henrique disse no primeiro dia, vê se eu não estou prestando atenção, que a gente está vivendo uma época em que, comparado, né, ao tempo da juventude dele, que não tem tanto tempo assim, que seria muito mais difícil a gente não pecar agora, sobretudo os jovens, porque, poxa, são bombardeados por informações e tem esse acesso à internet, que é realmente assim, cheia de perigos e problemas. E você que é jovenzinho aí, tem que ficar ligado na internet, assim, não ligado à internet, ligado na internet, no sentido de mostrar para os seus pais aí o que você está fazendo na internet, meu camarada. Não tem essa onda de você ter vida privada, isso não existe não, beleza? Pelo menos na minha casa nunca existiu. Tudo bem? Minha mãe está aí de prova. Então, ao mesmo tempo em que isso acontece, eu percebo também que a gente tem, através desse mesmo recurso, um mundo de bênçãos, cara. E ao mesmo tempo que, como o Henrique falou, a gente é o povo dos 66 livros,
Os caras que têm só uma parte da Bíblia ficam pensando assim, pô, como deve ser, né, aquele povo com 66 livros? Deve ser um povo santo, maravilhoso. Ao mesmo tempo que a gente tem os 66, a gente tem em milhares de versões, em milhares de traduções de línguas diferentes, em comentários, etc. E, cara, eu posso, por exemplo, na minha casa, assistir de manhã a uma palavra do Jonatas e de tarde uma palavra do Franklin e à noite uma palavra do Marcão. Está tudo na internet. E fechar com chave de ouro, para não dizer que só que eu contra-argumentei com o Henrique, com a palavra do Henrique. Beleza? Entende? Eu posso acessar aquele grupo de mensagens lá do Gol, do Up, e no meio disso tudo tem outros grandes pregadores como Spurgeon, como, entendeu? Martin Lloyd Jones. O melhor da palavra pregada na história está revelada para a gente. Quantas pessoas sonharam, cara, e viver o que a gente sonha. A gente tem acesso à Bíblia toda hora, em todo lugar, em todo momento. A gente tem acesso à palavra pregada, a melhor teologia, a todo momento. Então, assim, Deus não dá aprovação que a gente não possa suportar. Ao mesmo tempo que há realmente essa demanda e esse perigo para o nosso coração, e ele é terrível, há também a possibilidade de você ficar o dia todo, como eu já fiquei com a minha esposa, que sirva de testemunho. A gente já ficou o dia inteiro, assim, buscando a presença de Deus, louvando, e em jejum, e oração, assim, mais do que 1 hora. A gente tem dificuldade de orar por 1 hora, mas por 24 horas. Isso é possível, porque Deus pode visitar a gente dessa maneira poderosa, de modo a tocar no nosso coração, a renovar a nossa fé. Cara, eu já li a Bíblia num tempo da minha vida em que cada palavra dessa não significou nada. Foi aquilo que o Jonatas explicou, que o Henrique explicou para ele, agora eu estou explicando para você o que o Jonatas explicou, que o Henrique explicou. Entende? Se essa palavra aqui for lida, mas o Espírito Santo não tornar essa obra eficaz no nosso coração, essa obra não é eficaz, essa é obra de salvação também por parte do Espírito Santo de Deus. O plano é de Deus, né? A obra é de Jesus, mas ela é eficaz através do Espírito Santo, que é pessoa da Trindade, assim como Deus Pai e Deus Filho. Cara, entende? A gente tem acesso a muita coisa muito boa, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que buscar Deus de todo o coração e se afastar dos maus caminhos, porque isso é hipocrisia. Se você só busca a Deus, ou diz que busca e não se afasta dos maus caminhos, poxa, cara, não é o que o texto está dizendo para você fazer. O que seria se afastar dos maus caminhos? Cara, a Bíblia dá várias definições de pecado para a gente. Tem várias instruções, por exemplo, nos mandamentos. Mas aí você diz assim, mas os 10 mandamentos, pô, de repente é mole. Não é mole, não. Mas, de repente é mole. Não, são os 10 mandamentos interpretados por Jesus no Sermão da Montanha. O que Jesus fala? Se você, a lei diz, se você se irá contra o irmão e assassinato, será condenado. Eu, porém, vos digo, aquele que pensar em fazer, né, se tiver intenção no coração, já vai ser condenado como o outro, já vai ter pecado como o outro. E Tiago vai fazer o favor para a gente de dizer que aquele que quebra uma lei, quebra toda a lei. Toda a lei nós quebramos, toda a lei foi quebrada por cada um de nós. Toda a lei foi quebrada por mim e toda a lei é quebrada por mim todos os dias. Todos os dias. Você quer uma noção de pecado assim, mais terrível do que essa? De repente, talvez fosse melhor você fechar os seus ouvidos. A definição é a seguinte: diante do primeiro mandamento, de acordo com a palavra de Deus e aquilo que Jesus diz que é o primeiro mandamento, ama o Senhor teu Deus, todo o teu coração, força, alma e entendimento. Tudo que você fez na sua vida, olha que palavra terrível, quem disse isso foi Spurgeon. Tudo que você fez na sua vida, que não foi para Deus de todo o coração, com toda a sua força, alma e entendimento, para a glória desse Deus Todo-Poderoso, ainda que você tenha feito bem para alguém, se não foi para a glória desse Deus, e se não foi de todo o seu coração para a glória desse Deus, força, alma e entendimento, isso é pecado. Cara, olha que definição terrível. Então, olha a multidão de pecado que a gente carrega, e a multidão daquilo que a gente deve se arrepender. Vou tentar ser mais específico. O Stegen vai dizer uma coisa muito bacana. Ele diz assim, que quando
na África do Sul o avivamento veio, ele disse que as pessoas, quando elas se deparavam com o próprio pecado e com a convicção de pecado que só o Espírito Santo de Deus pode colocar no nosso coração, ele diz que essas pessoas começavam a orar arrependidas e elas não aceitavam aquela oração genérica que a gente já ouviu por aí muitas vezes. Assim, Senhor, eu entrego o meu coração, me arrependo, tudo mais. Elas tinham que dizer nominalmente cada pecado da vida delas. Tinha que dizer pecado por pecado e ficavam horas confessando os pecados. Durante horas confessando os pecados, até que elas chegavam num estado de humilhação tão grande que elas começavam somente a chorar, não conseguiam mais falar uma palavra, e choravam por algum tempo, e só depois disso eles falavam sobre o perdão da cruz, sobre o sacrifício de Jesus, que tirou, todo o pecado e toda a condenação, e a partir disso, ele dá um testemunho que é magnífico. Ele diz que as pessoas, quando recebiam o perdão de Deus, você conseguia olhar na face daquelas pessoas o perdão de Deus. E ele diz que elas tinham o rosto como de anjos, como o rosto de Estevão diante dos seus assassinos. Cara, entende? Isso é se afastar dos maus caminhos. Isso é buscar a face de Deus. Num tempo de avivamento, sabe o que não vai acontecer? O que eu vou falar para você serve para mim. Num tempo de avivamento, ninguém vai deixar de participar de um culto em que o Espírito Santo de Deus pode ser derramado, de uma reunião de oração em que o Espírito Santo de Deus pode ser derramado por preguiça. Ninguém vai deixar de participar de uma reunião em que o Espírito Santo... É isso que os jovens do país de Gales pensavam. Eles pensavam assim, eu tenho que ir a essa reunião, porque se o Espírito se derramar lá, o que vai ser da minha vida se eu não estiver lá? Ninguém vai deixar de assistir um culto ou participar de um culto de celebração a Deus por causa de show de Rock in Rio, de Lollapalooza, por causa de jogo do Flamengo. E eu sou flamenguista. O tricolor falou amém aí, que não falou jogo do Fluminense, entende? Mas é qualquer jogo de futebol. Cara, isso não vai acontecer. Eu já fui a show no dia do culto. Você não sabe o tamanho do arrependimento que aquilo me deu, cara. Paguei caro no ingresso, artista que eu ouvi a vida toda, lá de fora, sei lá. Cara, nada substitui a presença de Deus. Nada substitui eu estar num culto desse, num retiro desse. Entende? A gente vai se esforçar, cara, para estar aqui. Ainda que seja caro. Caro para mim também. Eu moro em São Gonçalo, meu camarada. Entendeu? É caro para a gente. Mas, poxa, o que vai tirar de mim esse momento tão maravilhoso? Um momento em que eu posso ouvir a palavra de Deus e ser totalmente rasgado, como eu tenho sido todos os dias, e totalmente quebrantado, e totalmente cheio do Espírito e cheio de esperança. E agora eu tenho orado todo dia por um avivamento, cara. Poxa, eu vou perder isso, e se o avivamento vier e eu não estiver aqui? Eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar diante de Deus. Isso não vai acontecer. Em tempos de avivamento, o campeonato de futebol parou no país de Gales. Começa a pedir misericórdia aí. Logo nesse ano que o Botafogo está na Libertadores, logo nesse ano. Imagina, parar a Libertadores da América porque tem um avivamento na América do Sul. E aí o Botafogo, coitado. Única vez, meu Deus, flamenguista falou amém, é isso aí, cara. Então, esse é o mover de Deus que constrange o nosso coração. Então, eu sei que uma mentira eu não vou contar mais, eu sou professor. Então, eu fazia uns discursos, assim, introdutórios, inventava uma opção de mentira, as histórias eram legais, assim, bem legais. Pô, meu discurso agora, cara, assim, abri mão do legal do discurso, falo a verdade. A verdade, às vezes, não é muito engraçadinha, não. Entendeu? A verdade é a verdade, cara. Mas eu não posso mentir porque eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu não posso gritar na minha casa. Gritaria entristece o Espírito Santo de Deus. Você já leu isso em Efésios? Pô, quem sou eu para gritar dentro da minha casa, seja com meu filho ou com a minha esposa? Não posso fazer isso para não entristecer o Espírito que habita em mim.
Então, eu vou viver com esse coração totalmente voltado. Se eu assisto uma série, ainda que esteja na penúltima temporada e o autor da série esteja quase morrendo. Cara, mas aquela série, eu estou falando para crente, beleza? Sim, você está chegando pela primeira vez, de repente você vai ficar escandalizado. Mas eu assisto aquela série. Cara, essa série tem cada cena terrível de baixaria, de pornografia, de maldição que você está colocando dentro da tua casa e na tua cabeça. Fora tudo que a gente se encheu. Cara, eu me enchi durante anos de maldição e de perdição e de pecado, eu não quero mais isso. Então, eu não vou assistir mais essa série, essa porcaria para a minha vida, esse esterco. O que significa esterco? É esterco, cara. Então, eu não vou assistir mais isso. Né? Essa é a piada do dia, né? Eu não vou assistir mais isso, então eu vou abrir mão dessa série. Eu agora, lá na minha casa, o pessoal está revoltado, tem Netflix na minha casa. Pode falar Netflix no sermão de domingo à noite? No segundo culto eu não vou contar isso tudo, não. Cara, tem Netflix na minha casa. A galera está desesperada, porque assim, é só filme, no máximo 12 anos de classificação lá em casa. No máximo. Esses dias eu estava assistindo um filme de 12 anos. Cara, eu não sou santarrão, não, entendeu? Mas estava assistindo um filme desse, fiquei escandalizado com um filme desse, de 12 anos. Então, assim, eu não tenho condições, cara, de assistir um filme, pagar por um negócio desse que vai entristecer o Espírito Santo de Deus, que aquela cena vai ficar na minha cabeça. Poxa, eu não tenho condições de, do lado da minha esposa, ouvir uma história dessa. Cara, eu não tenho condições de ficar de brincadeirinha, passando a mão em alguém. Pô, um cara que tem o Espírito Santo de Deus, isso é brincadeira que não acontece, cara. Isso é brincadeira de filho do diabo. Isso não é brincadeira de crente, não. A Bíblia diz isso. Entende? Então, eu não vou passar a mão em ninguém. É assim, é homem passando a mão em homem. Porque homem tem essa brincadeira. Não sei que homem que tem essa brincadeira. Homem que é macho não tem essa parada, não. E lá em São Gonçalo não tem essa parada, não, meu irmão. São Paulo também não, que o irmão tá comentando aqui, os colegas do som aí, ó. São Paulo também não tem esse negócio não, cara. Que isso? Pô, homem que é homem, meu camarada. Não tem história de brincadeirinha com ninguém, não. E outra, poxa, no trabalho, vai dar cantada na colega do trabalho. Cara, isso não é coisa do Espírito Santo de Deus. A gente tem que reavaliar a nossa vida. Todas as orações que a gente fez, cara, sem ser de coração, isso é pecado na nossa vida, isso é mau caminho que a gente tem que se afastar. Todas as vezes que a gente cantou os louvores aqui, sem ser de coração, aquela letra que já tocou, que você já esqueceu, cara, isso é maldição. Todas as vezes que você pegou no celular, aqui no meio do culto, profanando o culto do Senhor, isso é pecado que você tem que se afastar, isso é mau caminho, você está dando mau exemplo para os outros, e você está profanando a presença do Deus Todo-Poderoso. Quem é você para se colocar diante do Deus Todo-Poderoso? Em dias de avivamento, irmãos, a gente pede por avivamento. Assim, o avivamento é bênção, mas para quem é morto, o avivamento traz morte e perdição. Vou te dar um exemplo. Ananias e Safira, em dias de avivamento, o que aconteceu com eles? Morreram diante de Pedro e dos apóstolos. Um homem chamado Whitfield, que o pessoal pronuncia Whitefield, mas eu sou de São Gonçalo, Whitfield. Esse cara, num avivamento pregando, o Henrique mesmo já me corrigiu. Esse cara, num avivamento pregando, ele prega aquela palavra de Hebreus, 9, 27, que diz assim, ao homem é dado morrer uma única vez e depois disso segue-se o juízo. Ele lê só esse versículo, ao homem é dado morrer uma única vez, após disso vem o juízo. Cara, uma pessoa morre no auditório, o povo se enche de temor da presença de Deus e grita para o pregador, um homem morreu. Ele olha para o texto de novo e repete, ao homem é dado morrer uma única vez, após isso segue-se o juízo. Mais uma pessoa morre no auditório e as pessoas gritam, uma mulher morreu, e o Whitfield lê de novo, cara. Aquele foi um dia de avivamento ali naquela região. Cara, no avivamento pessoas morrem por brincarem na presença de Deus.
Nadab e Abiú, Uzá. Lembra dessas pessoas, cara? A Bíblia traz essas lições para a gente. Você entende o que é pecado se o Espírito Santo de Deus habita em você. Se você quer a presença do Espírito, nada vai fazer com que você queira entristecer esse Espírito que habita em você, senão, pelo contrário, se encher dele de todo o coração, querer a presença dele santa e bendita, querer que a sua vida seja plena, guiada pelo Espírito, como foi na vida desses homens, né, de fé e da Bíblia. Tudo bem, irmãos? Queria que você abrisse o texto de Esdras, por favor. Esdras 9. Só problema, ó, Joel e Esdras agora, né? Esdras 9, a gente vai ler do verso 3 em diante. Vou ter o trabalho de abrir aqui também. Mas o meu estava marcado. Esdras 9, 3 em diante. O que está acontecendo aqui? Cara, coisa normal. O povo de Deus se casou com uma galera aí. Parece coisa simples, mas Deus condena esse tipo de união entre o povo dele e aqueles que não são povo dele. Tudo bem? Nesses dias, quando Esdras sabe disso, o verso 3 diz assim, ó, Esdras falando, quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto. Essas eram atitudes, né, de humilhação. Arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali estarrecido até o sacrifício da tarde. O texto continua, então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgados e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei. Só mais um trechinho. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de Ti, como aquele publicano tinha orado lá na parábola de Jesus. Meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Cara, um pecadinho de nada que parecia simples, para Esdras é nossos pecados. Qual é o problema do pecado? É que o pecado não atinge só você, atinge todo o povo de Deus, toda a igreja. Percebe? Esdras estava limpo diante de Deus. Esdras não tinha casado com estrangeira. Esdras não tinha se corrompido. Pelo contrário, era um homem de Deus, separado por Deus. Mas Esdras entende o pecado do povo como o pecado dele. Isso é um sentido de pertencimento, cara, de unidade. Isso que o Espírito Santo dá para a gente. Então, eu não posso ver o pecado do outro e achar que, pô, está tranquilo, o problema é dele. Ele está pecando lá e a mim não tem referência nenhuma. Não, o pecado do outro é nosso pecado. O pecado do outro é pecado da igreja. E a gente vai ter que rasgar a nossa veste, se humilhar e orar na presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Tudo bem? Aplicações. Número 1. Devemos examinar as Escrituras e os exemplos dos heróis da fé. Cara, se você olhar para todos esses homens, lembra da mulher que, diante de Jesus, lavou os pés dele com suas lágrimas, enxugou seus pés com seus cabelos, jogou perfume aos pés de Jesus, se arrependeu. Lembra dessa mulher, lembra do centurião que disse, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. Lembre-se da mulher que se coloca diante de Jesus e pede pela filha. E Jesus diz assim, não é correto tirar o pão da mesa dos senhores para dar aos cachorrinhos. Ela diz, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Cara, isso é exemplo de humilhação. Tenha o coração humilde e quebrantado. Reconheça quem você é. Quem você é? Entende? Se não pó da terra, se não nada, quem nós éramos, se não o filho perdido, num poço de lama, sem razão, sem sentido, até que a palavra nos alcançou, o Espírito de Deus, e todo o poder que vem com a palavra e com o Espírito de Deus, esse Deus que é todo poderoso. Amém, irmãos? Penúltima aplicação, devemos confessar pecados inconfessos, abrir mão de uma vida de pecado e de tudo que for duvidoso. Esses propósitos aqui foram feitos pelos jovens do país de Gales, quando aconteceu o avivamento no país de Gales.
Olha só, confessar pecado inconfesso, examina o seu coração. Ainda há alguma coisa que você precisa confessar? Isso impede a ação do Espírito Santo de Deus. Pede para Deus te revelar isso agora, hoje, nessa noite. Esses dias eu estava numa célula de um jovem de 15 anos. Olha que coisa interessante. Se você não estava prestando atenção, olha, vai ser interessante. Um jovem de 15 anos, cara, falou para mim, sabe o quê? Depois de uma pregação da igreja, numa célula, falou assim, Clóvis, eu não consegui dormir depois que eu ouvi aquela palavra ali. De tanto que aquela palavra falou meu coração e quebrantou meu coração, e eu fiquei meio que, assim, com insônia mesmo, cara. A minha mente ficava só pensando naquilo. Cara, quando que a palavra de Deus tirou o sono do seu coração? Quando que a palavra de Deus te tirou a fome, a ponto de você poder jejuar? Quando que isso aconteceu pela última vez na nossa vida? A gente tem que ter o amor dos primeiros dias e o temor também dos primeiros dias. Lembra do momento em que você caiu? Lembra? É o que Jesus diz para a igreja, né, em Apocalipse. Lembra do momento que vocês caíram, cara. Retomem o caminho, o primeiro amor. É hora de retomar o caminho, é hora de retomar esse primeiro amor. Só o Espírito Santo pode fazer isso com a gente. Confessar pecados inconfessos, abrir mão de uma vida de pecado e de tudo que for duvidoso. Esse é o radical do negócio. Na dúvida, se agrada ou não a Deus, poxa, pode não agradar, então eu não vou fazer. Por exemplo, das minhas histórias que eu contava lá para os meus alunos, eu inventei tanta mentira que tem história que deve ser verdade, mas que agora eu já nem sei. Então, na dúvida, meu irmão, não vou nem falar. Eu estou evitando até brincar assim, sabe aquela que você mente de brincadeirinha assim e depois já diz que, se for para entristecer o Espírito Santo, eu não vou fazer. Eu não quero fazer mais isso, eu não quero mais. Entende, irmão? Tudo que for duvidoso. Ah, mas, de repente, a opinião. Não, se você está na dúvida, se você não tem certeza que isso é santo, se isso não te condena, tudo bem. Se você está pensando se isso ainda vale a pena, cara, abre mão. No reino dos céus você vai receber algo muito mais maravilhoso. Aquilo que olho nenhum viu, aquilo que ouvido nenhum ouviu, que coração jamais sentiu, isso é o reino dos céus. Deus vai te dar algo muito melhor, muito maior. Por último, eu acho, cara, essa é a pérola da mensagem. Assim. Se você não prestou atenção em nada, preste atenção nisso. Eu ia dizer a cereja, mas eu não gosto de cereja. Cara, é o maneiro, assim, é o sorvete que a Ana Paula faz aí com bombom. Depois vocês têm que procurar esse negócio, é bom demais. Beleza, a pérola é a seguinte, eu acho que é nisso que a gente falha. Eu estou falando por mim, como eu posso falar por você? Cara, só Deus pode colocar isso no seu coração. A gente deve permanecer nessa posição, é isso que falta. A gente está aqui no retiro, a gente fica com o coração quebrantado, mas amanhã, quarta-feira de cinzas, e aí a parada se apaga. Cara, a gente tem que permanecer. É isso que a palavra de Deus manda, a gente permanecer nessa posição. O que Deus está falando? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei. Dos céus eu ouvirei. O que Deus vai ouvir? É a oração, mas é também o choro que a gente vai derramar diante dele, é também todo esse sacrifício de louvor que abre mão daquilo que é pecado, mas, sobretudo, daquilo que entristece o Espírito e também daquilo que é duvidoso, que a gente não sabe. Deus vai ouvir essa nossa oração. Dos céus eu ouvirei. Dos céus eu ouvirei. Essa é a promessa dele. A gente tem que permanecer. Quando que Deus vai fazer isso? Sempre. Deus está falando com o novo convertido? Não. Está falando com o crente. É para fazer isso todo dia. Como eu preguei no UP há um tempo atrás. Cara, retiro é retiro todo dia. Todo dia na minha casa eu tenho que me retirar. Todo dia. Senão, como é que eu vou me colocar diante da minha esposa, diante do meu filho, diante da igreja, diante dos meus irmãos, diante da vida? Que a vida está aí para engolir a gente, cara. Eu tenho que permanecer nessa posição de humilhação. Então, me humilho hoje e oro e busco a face do Senhor e me arrependo dos meus maus caminhos. E amanhã, a mesma coisa. Os jovens estavam perguntando para mim, poxa, mas por que quando acaba? Cara, porque você que acabou com a parada. Por que quando acaba? Porque você parou de fazer.
aqui tem toda essa estrutura e essa lógica, e Deus visita a gente. É claro que é um momento especial, mas na minha casa, quando eu me ajoelho, eu coloco a minha cara no chão, rapaz, Deus está ali, o mesmo Deus que estava com Moisés, o mesmo Deus que falou isso para Salomão, o mesmo Deus está ali no meu quarto, comigo, o Deus Todo-Poderoso. Para onde eu vou, se não para a presença de Deus? O que meu coração quer, se não se alinhar ao dele? Entende? A gente vai buscar esse Deus, então, irmãos, todo dia permanecer nessa posição. Os antigos chamavam isso de ganhar posição. Ganhar posição. Você tem uma vida de oração, você vai ganhando essa vida de oração. Ah, eu quero orar 1 hora. Pô, de repente você não vai conseguir. Mas aí você tem que insistir até conseguir, e 1 hora vai ser pouco, e você vai insistir. Estava ouvindo um testemunho do irmão aqui, que ele falou que consegue orar, e às vezes passa de 1 hora, e ele continua naquela presença do Espírito. Olha que coisa maravilhosa. A gente pode permanecer nessa posição. Permanecer, irmãos, permanecer. Para finalizar, quando aconteceu o avivamento, né, naquele país ali na África do Sul, o Stegen diz que era o seguinte, cara, era Deus que caminhava com a gente, e Deus tocava nos corações, e o próprio Deus, ele curava as pessoas e sarava a terra dele, de modo que, né, brasileiros conhecem esse testemunho, pessoas foram do Brasil para lá, pessoas que são autoridades aí no mundo evangélico e na nossa denominação, inclusive, essas pessoas viram o avivamento da África do Sul. Cegos são curados e aleijados voltam a andar. Cara, o Deus que prometeu isso ainda existe. Esse Deus que prometeu isso é o nosso Deus. Percebe? Que primeiro, quando ele diz assim, ó, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, a primeira resposta de Deus é a resposta mais importante, que é da salvação. Perdoa os pecados, assim como Jesus fez com o paralítico. Primeiro perdoa os pecados. Depois o pessoal ficou assim, ele então levanta-te e anda. Para provar para eles. Mas primeiro o perdão é o mais importante, é aquilo que a gente recebeu. Mas também, Deus diz que vai curar a terra. Esse Deus diz que vai curar a terra. Irmãos, eu gostaria de afirmar aqui para vocês, eu tenho essa vontade no meu coração, mas eu não posso fazê-lo. Eu gostaria de afirmar para vocês que o avivamento vai vir. Eu gostaria de afirmar a vocês que a gente vai viver esses dias de avivamento. E o Espírito vai ser derramado dessa maneira extraordinária. Mas eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer. Só Deus pode dizer isso. A única coisa que eu tenho certeza é aquilo que Deus disse. E Deus diz que se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar, buscar a sua face e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus ele vai ouvir. Ele vai perdoar os nossos pecados e vai curar a nossa terra. Isso é palavra de Deus, isso é promessa de Deus. Esse é o Deus poderoso a quem a gente serve. Eu vou finalizar com uma oração que os irmãos do país de Gales faziam e eu aprendi com eles. Senhor, a gente não é digno, Senhor, do Teu reino. A gente não é digno, Pai, da Tua obra, das bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida, Pai. A gente não é digno da Tua misericórdia, Pai, do Teu amor, Pai, da Tua santidade, Pai, do Teu perdão, Pai, da Tua graça que nos alcançou. A gente não é digno. Assim também a gente não é digno, Pai, de viver um avivamento. A gente quer dizer isso diante de Ti. A gente não é digno, Pai. A gente é inapto, Pai. A gente é indigno, Pai. O Senhor conhece o nosso coração. Pai, eu sei, Pai, que irmãos, muitas vezes com uma vida mais santa do que a nossa, Pai, não viveram esse avivamento, Senhor. No entanto, Pai, em nome de Jesus, Pai, se for da Tua vontade, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, pelo Teu amor, Pai, pela Tua graça, pela Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, permita que a gente veja o avivamento na nossa terra, Senhor.
em nome de Jesus, Pai. E se for da sua vontade, do teu agrado, Pai, que a gente não somente veja, mas que a gente participe do avivamento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, manda agora, Senhor, o avivamento para a tua igreja, em nome de Jesus, amém, Senhor.